boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui agora, hoje com um outro projeto. Nos outros vídeos eu acho que eu nunca falei sobre isso. Quem é novo aqui no canal, quem não conhece os meus projetos, eu sou da Restock Tecidos. A gente tem tudo o que a gente mostra nos vídeos. A gente tem uma loja de tecido onde a gente desenvolve projetos personalizados. E temos muita infinidade de outras coisas aqui, de materiais, tudo para costura. Então, gente, hoje eu vou mostrar para vocês, tá? Esse projeto aqui que é o porta-chuteiras, certo? A gente desenvolveu esse feminino, a gente desenvolveu esse com a estampa da Copa. E também a gente tem outros que são do vermelho e do azul e também mais neutro, masculino, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente costura esse projeto. Ele vem assim na tira, tá? As partes, todo ele. A gente refila aqui bem na beirada da estampa, certo? Depois de refilado, a gente tem que cortar o forro para essa peça, desse tamanho mesmo, para essa peça, para essas duas peças e para essa, tá? Então, refila tudo, corta o forro para essa, para essa, para essa, para essa e para essa, certo? Eu vou fazer isso e mostro para vocês daqui a pouco. Gente, então, eu refilei as peças, conforme eu falei para vocês lá na mesa. Eu recortei os forrinhos, eu não recortei bem igual, depois a gente apara a sobra. A gente vai trabalhar com a parte da frente da bolsa, tá? Então, agora nós vamos fazer o zíper, certo? A gente vai colocar o cursor nele, tá? A gente vai fazer isso aqui. Deixa eu pegar outra tesoura, que essa aqui não pode cortar zíper, né? Então, assim... Vai cortar aqui os dentinhos. Vamos colocar um cursor nele. Certo? Aqui no caso o nosso zíper tá bem grande, tá? Então a gente pode deixar assim, ó, uns 2 centímetros menor do que da borda, tá? Então, vamos cortar aqui 2 centímetros, porque nós vamos fazer um acabamento nele, tá? Ó, vai ficar mais ou menos assim. A gente vai usar essa é a ponteira do zíper, que a gente vai dobrar e vamos costurar aqui nesta ponta. A mesma coisa, nós vamos fazer na outra ponta. A gente vai dobrar assim, tá? E a gente vai costurar aqui e aqui, tá? Bem aqui na beirada, assim. Eu vou costurar na máquina, cuidado no passar por cima aqui, porque como é um zíper, o número 5, ele é um pouquinho mais largo, o dente, pode quebrar a agulha. Então, vocês passem com cuidado, tá? Aqui. Certo? Eu vou fazer e mostro pra vocês. Tá, gente? Olha, eu passei a costura aqui. Agora, a gente vai refilar, que nem eu fiz desse lado aqui. A gente vai tirar, vai deixar na mesma largura do nosso zíper. Cortar esses excessos aqui. Tá? Nós vamos fazer o meio. A gente vai juntar aqui. Ó, assim. A gente vai fazer o meio. Nós vamos dar um piquezinho no nosso zíper. Dos dois lados. Feito isto, nós vamos pegar a nossa peça, mesma coisa, vamos fazer o meio dela, tá? Aí a gente vai virar assim, vamos juntar, tá? A gente vai juntar o meio, o piquezinho do zíper com o piquezinho da peça. Nós vamos colocar alfinetes nela. Certo? E aí, a gente vai costurar o nosso zíper, tá? Coloca o alfinete, nós vamos vir aqui com o calcador de zíper, tá? E vamos costurar. Eu vou mostrar aqui na máquina pra vocês qual o calcador que eu uso,
tá? Eu uso esse aqui, tá? Que é o mais estreito, eu gosto de trabalhar com ele. Aí, eu só regulo a minha agulha pro lado de cá, pra ele não bater em cima, né? Senão ele bate aqui em cima, tá? E aí, eu venho aqui, tá? E eu vou bem aqui na beiradinha. Ó, ele vai correndo bem na beirada aqui dos dentinhos do nosso zíper, tá? Gente, olha, eu costurei aqui o nosso zíper, tá? Então, agora nós vamos fazer isso aqui com o forro. A gente vai colocar o forro aqui em cima do lado direito, tá? Se o seu forro tiver estampa ou um lado com mais brilho, que você queira deixar pra dentro da bolsa, assim, aparecendo bem bonito, você tem que colocar o lado do brilho ou da estampa aqui virado. Então, é direito com direito que a gente fala, tá? Então, a gente vai botar aqui em cima, assim. Aí, eu gosto de costurar por aqui. Aí, eu vou costurar, tá? Eu vou colocar os alfinetes e eu vou vir costurando em cima da costura que eu já fixei o zíper, tá? Então, é bem simples assim, tá? Coloca o alfinete e vem costurando aqui, todo ele assim, certo? Ó, gente, então, eu costurei o nosso forro, tá? Quando vocês forem costurar, vocês vão passar aqui pelo calcador que tá aqui embaixo, vocês vão ter que levantar o pé da máquina e puxar o zíper assim, ó, né? Pra poder continuar costurando, tá? Feito isso, agora, a gente vai virar assim o nosso forro, todo ele assim. E aqui também, né? A gente tem que cuidar pra não ficar embolado aqui embaixo, ó, tem que ficar bem acertadinho assim. Aí, vamos colocar os alfinetes aqui, ó. Vai fazendo isso aqui, vai ajeitando. Porque aqui nós vamos passar uma costura de pesponto em toda a lateral. Então, o forro tem que estar bem ajeitado embaixo, junto com a parte de cima, tá? Então, ajeita tudo assim, ó. Aqui, puxa bem o forro, pra não ficar embolado, senão fica muito feio o acabamento. Aqui também. Tá? Então, agora, a gente vem na máquina e faz uma costura de pesponto aqui, tá? Gente, olha, fiz todo o pesponto aqui. Ficou assim aqui embaixo. Agora, a gente vai trabalhar com a outra parte, que é o espelho do nosso zíper, que vai aqui. Então, a gente também vai dobrar aqui, vai fazer o meio, tá? Vai fazer um cliquezinho assim. E nós vamos colocar assim, virado direito em cima do nosso zíper. Então, aqui ele tem um cortezinho, porque depois ele vira, ele vai ficar certinho, tá? Então, assim, tem que botar esta pontinha aqui, parelha com aqui, tá? Ó, sim. Aí, vocês vão... eu vou costurar por aqui. Então, eu coloco os alfinetes. Todo ele. E daí, eu vou vir, né, com a nossa costura aqui, tá? Sempre acompanhando a lateral dos dentinhos do zíper. Certo, gente? Vamos lá. Gente, então, o zíper costurado, eu fiz um piquezinho aqui, achei o meio do nosso forrinho da parte de cima e a gente vai costurar assim, ó. Em cima do zíper aqui, nós vamos costurar o nosso forro, tá? Então, a gente vem por aqui,
E vamos costurar na mesma costura, em cima da costura que a gente já costurou aqui o zíper, certo? Nosso forrinho tá costurado. Agora a gente vai fazer isto aqui, tá? A gente vai ajeitar ele aqui, ficar bem ajeitadinho assim. Aí a gente vai pegar a nossa parte de cima e vamos ajeitar bem. A gente coloca os alfinetes aqui pra segurar bem o forrinho e puxando ele pra não ficar embolado lá embaixo. E aí a gente vai passar uma costura de pesponto, que nem a gente fez aqui na outra parte, bem aqui na beiradinha, tá? Gente, ó, tá pronto aqui, né, o forro, certo? Aí assim, ó, agora, esse aqui é pra ser o bolso, né? Se nós abrir ele assim, né, ele não vai caracterizar um bolso. Então, agora a gente vai pegar um outro tecido e nós vamos botar em cima assim, tá? Aí a gente vai colocar o alfinete e nós vamos costurar todo ele em volta assim. Vamos fazer uma costura, todo ele em volta, tá? Bem na beiradinha aqui, tá? Costurado assim. Pode ser uma costura com um pontinho mais largo, tá? Coloca os alfinetes e costura tudo assim. Depois a gente vai refilar toda essa sobra, tá? Tá, gente, olha, eu fiz aqui a costura. Agora aqui já tem o nosso bolso. Então, tirando os alfinetes aqui, tá? Vocês vão ver que agora existe um bolso de verdade, tá? Então, agora feito isso, eu vou refilar toda essa volta, toda essa sobra aqui a gente vai refilar, tá? Aí eu já mostro como é que ficou. Então, gente, eu refilei a nossa peça, eu achei o meio, tá? Fiz isso aqui. Agora, nós vamos colocar o nosso cordão, o vivo. Essa peça eu já fiz. Essa peça aqui que eu fiz, eu peguei como ela é inteira, eu fixei o forro todo, costurei o forro nela. E aí, agora eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui pra vocês entenderem. Esse vivo aqui, tá? Ele é forrado, vem essa tira junto na peça que diz, né, capa do vivo. Como é que eu faço? Eu faço esse espaguete, né? Aí eu boto no meio assim, tá? Aí nós temos o calcador de vivo, que é esse aqui. Ele tem essa canaleta, daí ele vai correr em cima, assim, e vai vindo costurando aqui na lateral, tá? Aí ele fica costurado, todo o espaguete fica forrado, tá? Ele vem correndo assim na lateral e costurando, certo? Não tem segredo nenhum, é só usar o calcador, certo? Então, eu fiz isso, ó, eu costurei. E daí, eu picoteei tudo isso aqui, por quê? Porque como a gente vai ter curvas aqui, então, o picote ajuda nós a fazer isto, tá? Mas antes de nós fazer isto, a gente tem essa tira aqui, esta peça aqui, que eu já fiz a bainha nela, tá? Que é pra esconder a emenda do nosso vivo, porque ele vai começar daqui e vai fazer essa volta. Aí, então, eu faço essa bainha, assim, simples, e vou botar aqui, ó, piquezinho, eu fiz o meio dele, piquezinho com piquezinho, e vou costurar isso aqui, tá? Antes disso, eu sugiro vocês fazerem uma marcação, assim, ó, toda a volta por dentro, é aonde vocês vão costurar o vivo, tá? Pra não... Porque como às vezes a gente vai colocando o vivo assim em cima, né? A gente não sabe se a gente tá muito na beiradinha, se tá muito aqui na beirada, ou se tá muito pra dentro. Então, isso aqui vai dando um norte pra vocês, aonde vocês vão costurar o vivo. Então, marca toda a peça, pode ser com a canetinha mágica, porque ela sai depois. Pode ser com um giz de tecido, tá? Então, eu faço isto, porque daí, quando eu fiz a peça piloto, eu vi que eu quase costurei fora. Ficou muito no limite, muito na beirada do nosso vivo, certo? Então, aí eu tive essa ideia de fazer isso aqui.
Eu podia, né, fazer o projeto já deixar essa marcação, mas aí eu tenho medo que qualquer coisa que fique fora, aí vai ficar aparecendo aquela marcação. Assim não, com a canetinha mágica, depois ela apaga. A gente não corre esse erro, né, de ficar uma marca depois por baixo do vivo. Então, ó, tudo feito aqui, certo? Todo ele em volta. A gente agora faz assim. Agora a gente vai costurar. Primeiro nós vamos costurar isso aqui, tá? Então, coloquei a pecinha. Agora nós vamos pegar novamente o nosso calcador aqui do vivo. A gente vai colocar ele aqui na máquina. Pronto. Agora nós vamos pegar o nosso cordão, o nosso vivo, tá? E a gente vai começar a costurar ele aqui em cima. A gente vai colocar ele aqui, bem aqui no meio do piquezinho, tá? Ele começa aqui, porque quando ele fizer toda a volta, ele encontra aqui. A gente vai simplesmente deixa essa lapelinha assim, que a gente só fecha ela depois, quando eles se encontrarem. Então, você coloca aqui, né? Ó. Vai costurando aqui. Ele vai ficar aqui. Aí, vai colocando em cima daquele risquinho que a gente fez com a canetinha mágica, tá? Ó, vai levando assim. Ó, ele vai ficar bem certinho. Quando chegar aqui na curva, vocês têm que ir devagarinho aqui e ir levando, tá? O nosso vivo, assim, ó. Ó, bem devagarinho, bem na manha. E sempre em cima daquela marcação que a gente fez, pra que a costura não fique fora da nossa peça. Senão tem que abrir e arrumar. Ó, tá ficando bem direitinho na beirada ali. Ah, ó, vai levando aqui a curvinha. Fica bem bonita a curva da nosso porta-chuteira. Vendo, gente, ó, fica bem na beiradinha, bem certinho. Eu vou fazer toda a volta, e quando chegar aqui eu mostro de novo como que eu faço. Tô chegando aqui, tá? Então agora eu tenho que cortar esse excesso aqui, né? Porque a gente sempre deixa um pouquinho sobrando, é melhor sobrar do que faltar. Ó, aqui ele não pode ficar por cima, sabe? Ele tem que ficar bem, ele tem que juntar aqui. Então tem que... Oxe, a tesoura não ajudou muito, vamos lá. Tá. Agora, ó, ele encontrou, certo? Ó, se encontrou um com o outro. Agora, a gente puxa a nossa lapelinha, tá? Aí, a gente vem aqui, ó, segurando aqui, tá? Ó. Pra ficar bem juntinho. Ó, certo? Aí a emenda do nosso vivo não aparece, ok? Agora vamos pro próximo passo. Tá, gente? Então, tá costurado o nosso vivo. A gente vai deixar nossas peças. A mesma coisa eu fiz nessa parte aqui, né? Agora, a gente vai deixar essas aqui de lado e nós vamos partir para o nosso fole, que é o que vai circundar, vai dar o corpo à nossa porta-chuteira. Aqui eu já fiz uma parte, eu vou mostrar pra vocês agora como faz, que é o mesmo jeito de fazer essa parte. A gente vai pegar agora aqui o nosso zíper, né, esse lado, a gente vai colocar assim, nós vamos costurar ele assim, juntar aqui, ó, alinhar essa parte aqui com esta, com esse aqui, ó. E aí, a gente vai pegar o nosso calcador, vamos botar os alfinetes aqui,
né? Todo ele. E nós vamos vir costurando aqui nessa beiradinha aqui, tá? Vamos primeiro, então, costurar o zíper. E depois eu vou botar o forro. Tá? Então, gente, olha, costurei, tá? Essa lateral aqui. Agora, a gente vai colocar o forro. O forro vai ser aqui, forro com forro, tá? A gente vai levar a costura, costurar em cima da onde a gente já costurou o nosso zíper, tá? Tem gente que faz as duas peças ao mesmo tempo, eu não consigo. Então, prefiro fazer por etapa. Aí, coloco o alfinete e vamos passar a costura aqui, tá? Não esquecendo que é o nosso calcador de costurar zíper. Tá, gente? Feita a nossa costura do forro, tá? Então, agora a gente vai fazer assim, a gente vai virar o nosso forro, vai ajeitar ele bem e vai fazer também aqui, ajeitando aqui, colocando os alfinetes, puxando bem o forro, que nem a gente fez no bolso da frente da nossa bolsa. E aí, a gente vai fazer a costura de pesponto, que nem eu já fiz aqui, tá? Vai fazer aqui nessa lateral. Toda a beiradinha aqui, nós vamos fazer o pesponto, certo? Eu vou fazer e mostro pra vocês como ficou. Tá, gente, ó, eu fiz o pesponto. Eu não vou tirar os alfinetes ainda, porque eu quero fazer essa medida aqui, ó. Esse aqui é a parte do fundo, tá? Tem que ver, ela tem que estar na mesma largura. Então, às vezes, que a gente não aproxima muito o do zíper aqui dos dentinhos, aí fica um pouquinho mais larga essa parte. Então, assim, ó, o que eu sugiro? Quando medir aqui antes, né, nós vamos tirar essa partezinha aqui, tá? É coisa de nem meio centímetro. É bom tirar pra ficar da mesma largurinha, mesma largura do fundo, tá? Então, mais ou menos assim, eu vou pegar com a régua, assim, ó, é bem pouquinha coisa, tá? Então, a gente pode fazer assim, a gente pode já quando... Aqui, ó, passando aqui, ó. A gente pode já... Aqui eu fiz uma costura, mas eu vou ter que também tirar um pouquinho aqui, ó, desse lado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Porque tem que prender esse forro aqui. Então, a gente vai passar uma costura já em cima desse risco aqui. Aqui toda a volta, tá? E fecha. Porque tem que estar todo preso o forro, tá? Então, assim, revisando. Passando uma costura em cima desse risco. Porque depois a gente vai cortar isso fora, essa parte que sobra. Aqui eu risquei tudo. Aqui, ó, se nós botar em cima, ó, a gente vai ver que é exatamente o que a gente tá tirando, tá? Então, passo uma costura aqui. Como eu já tinha feito aqui, eu não preciso fazer, mas aí vocês, se vocês não tiverem feito, vem aqui e vai toda a volta. Cuidado no passar aqui em cima dos dentes. Deixa eu... Antes de fazer a costura, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar os nossos cursores, porque depois a gente vai passar uma costura aqui em cima e vai ficar complicado. Então, a gente vai primeiro... Vamos colocar o cursor. Ó, não ficou meio... Ó, um pra cá, vamos colocar o outro. Que aqui em cima, nessa parte de cima da bolsa, é legal ter dois cursores. Um abre para um lado e outro pro outro. Não tirei direito aqui. Ó.
tá? Então, agora sim. Agora, então, vamos passar a costura em volta toda pra fixar o forro, certo? Ó, tá, gente? Eu fiz aquela outra costura, agora eu vou tirar, então, o excesso aqui. É pouca coisa, né, gente? Mas faz a diferença depois no acabamento, tá? Então, tiramos aqui o excesso. A mesma coisa do outro lado. Certo? Agora aqui também nós vamos cortar essa parte aqui, ó, que é do zíper, com a tesoura própria para zíper. Ó, vamos fazer isso aqui. Tá? E agora nós vamos pegar a outra parte que caiu no chão. E nós vamos fazer assim. Então, esse aqui é uma manchinha branca, tá? Que saiu na hora de estampar. Não é sujeira. Como isso aqui é uma amostra, eu não fiquei estressada. Mas se é alguma coisa que não é amostra, que é pra vocês, eu fico muito estressada. Aí eu tenho que refazer. Então, agora, ó, botando em cima. Tá? Ó. Aí a gente vai passar uma costura de pé de máquina aqui, assim, tá? Cuidado na hora de passar em cima do zíper, tá bom? Então, é direito com direito, tá? Costurado, tá? Esta parte aqui, conforme eu mostrei. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos costurar o forro. O forro a gente vai costurar aqui em cima do outro forro, tá? Ó, assim, certo? Então, vamos costurar em cima da mesma costura que a gente já fez aqui, tá? Forro junto com o outro forro, certo? Tá, ó, costurado o nosso forro. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar ele assim e vai virar aqui assim. Então, a gente vai trazer o forro pra cá e a nossa parte de baixo pra cá. Aí, aqui, a gente vai fazer uma costura de pesponto, tá? Que também tem que cuidar na hora de passar em cima do zíper, certo? Então, vai ser uma costura aqui, tá, gente? Isso aí. Eu gosto de passar levando com a mão. Eu não quero arriscar quebrar a agulha. Então, o nosso pesponto tá pronto. Agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui só a parte verde. Aqui, tá vendo aqui onde tá a partezinha, a ponta verde? A gente vai juntar a pontinha com a pontinha. A gente vai fazer o meio e nós vamos dar um pique dos dois lados. Mesma coisa desse lado aqui. Deixa eu tirar esse aqui de ali. Mesma coisa esse lado aqui. Vou juntar ali, onde tá a pontinha do verde com a outra pontinha. E nós vamos fazer um piquezinho, tá? Eu já vou mostrar agora como vai ser. Então, gente, quando vocês fizerem, tá? Deixa eu pegar aqui. A bolsa, vocês têm que cuidar, assim, ó. Se tem uma estampa, alguma coisa assim, né? Que nem aqui tá escrito Go, aqui também. A parte do fecho tem que ficar, em cima. Então, no caso aqui, claro, se você for pelo bolsinho aqui, você vai saber, né? Que o fecho tem que ficar aqui em cima, sim. Mas se você pegar a parte de trás, né?
Porque a nossa estampa, ela é um crescente assim, né? Então, o zíper tem que ficar nessa parte aqui, né? Então, na hora que for costurar, então, eu me baseio pelo nosso zíper. E depois, vocês têm que fazer a estampa no mesmo sentido, não pode fazer a estampa assim, tem que ser assim. Desculpa, assim, né? Ó, parte verde com a parte verde. Então, essa aqui são normalmente a parte de baixo, tá? É pra ser a parte de baixo. Então, nós vamos costurar, nós vamos fazer isso aqui. A gente vai pegar assim. Onde é que tá o nosso piquezinho, que antes eu fiz um pique, tá tão pequenininho, tá aqui. Aquele piquezinho que eu fiz, nós vamos juntar com esse pique aqui, ao meio, tá? Ó. E a gente vai colocando alfinete. Agora é a parte que a gente vai fazer a medida do nosso fole, pra ver se ele vai fechar direitinho. Então, a gente vai colocar os alfinetes. Em toda a volta, assim. É uma parte, assim, que precisa ter dedicação, né? Porque tem vai ser, no caso, a parte que vai ficar muito bonita depois a bolsa, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui. Aqui, esse forro tá solto ainda, então a gente vai levando ele junto e colocando. Depois a gente vai prender ele antes, só que eu quero medir pra ver se tá tudo certinho, porque como é tecido, o tecido ele trabalha. E aí pode ser que nosso fole vai ficar um pouquinho grande, aí nós vamos ter que tirar um pedaço antes de fechar ele. Então, assim. Eu vou fixar todo ele com alfinete e já mostro pra vocês, tá? Tá, gente? Ó, eu fui alfinetando toda a volta, certo? Da nossa bolsa, fui fazendo. Aí, aqui também eu alfinetei, então aqui as peças se encontram, tá? Ó, então aqui, assim, agora, a gente sabe que aqui tá certinho. Se porventura, né, sobrar um pouquinho, né, dessa parte aqui, aí vocês tiram a pontinha, mas não é pra sobrar, é pra dar certinho. Aí, agora, eu conferi isso e tá legal. Agora, nós vamos tirar tudo de novo, porque nós vamos fazer o fechamento do nosso fole. Nós vamos juntar as duas pontas, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o fechamento do nosso fole. Tá? Até também já pode tirar essa ponta aqui, ó. Não ficar tão estranho. Depois a gente vai, igual, vamos ter que refilar. Então, feito isto, tá? A gente vai costurar esta parte aqui, esta ponta aqui com esta ponta aqui, tá? E o forro, a gente vai fazer assim. Então, vai ser forro com forro desse lado, tá? E a parte da nossa estampa com a nossa estampa. A gente vai fazer um sanduíche, assim, ó. Então, o forro com o forro e a estampa com a estampa. A gente vai juntar essas pontas e nós vamos passar uma costura aqui de um pé de máquina, tá? Cuidado na hora de passar em cima do zíper. Feito isto, agora a gente vai desvirar, assim, tá?
E a gente vai fazer aqui a nossa costura, o nosso pesponto, ó. Que nem a gente fez aqui, ó. Agora a gente vai fazer aqui. Juntar, espichar bem aqui o forro. Cuidado para ele não ficar embolado. A gente coloca os alfinetes aqui. Ó. Coloca o alfinete aqui. Tá? E aí a gente faz aquela costurinha aqui de pesponto, certo? Gente, olha, eu costurei. Agora, ó, tá vendo que esse forro aqui tá solto. Agora a gente vai colocar alfinetes aqui nele. Cuidado pra ele ficar aparelhinho. Ó. Então, a gente vai colocar o alfinete assim. E aí, a gente vai passar uma costura de segurança nas laterais. Nós temos que prender esse forro, ele não pode ficar solto. Ok? Então, agora a gente vai fazer isso aqui. A gente vai pegar e vai vir com uma costura assim, tá? Das duas laterais até aqui, certo? Uma costura assim na lateral para prender o forro. Gente, olha, tá costurado, o forro tá fixado. Agora a gente vai deixar um pouquinho de lado e nós vamos partir para nossa alcinha, tá? Então, é assim, essa aqui, as peças estão tudo identificadas, vocês vão saber qual é que é a alça. Eu vinquei aqui, eu vinquei dos dois lados, aí eu vou juntar, assim, tá? Ó. Aí, eu vou passar uma costura que nem eu fiz aqui, ó. Eu fecho primeiro toda ela, tá? Vou fechando toda ela. Aí, quando eu chegar aqui na ponta, tá? Eu já continuo e venho vindo de novo por esse lado, tá? Então, vamos fazer a nossa alça. Onde é que a gente vai colocar a nossa alça? Como eu coloquei aqui. Então, ó, tá? Aqui nessa parte aqui. Não em cima da costura, senão fica muito grosso, logo abaixo. Vocês vão colocar ela aqui. Ó. E a outra ponta, cuidado para ficar bem parelhinho. Ó, assim. Tá? Coloca o alfinete aqui. E aí, vamos passar uma costura aqui, tá? Faz retrocesso para ela ficar bem reforçada a alça, tá? Passando uma costura aqui nessa lateral e aqui nessa lateral, tá? Pronto, gente. O fole da nossa bolsa tá pronto. Agora, nós vamos fixar ele, então, na parte da frente e depois na parte de trás. A alcinha tá aqui, a gente vai desvirar ele, tá? Então, agora a gente vai fazer tudo de novo. Aquele pique, tá? Cuidado porque o zíper tem que ficar na parte de cima, né? Tá? Então, o zíper nunca pode ficar aqui nessa parte da emenda, tá? Então, aqui tá o nosso piquezinho, que eu enxergo, né? Mas eu fiz e tá certo. Então, agora a gente vai calmamente, nós vamos alfinetar tudo de novo, tá? Tem que ser feito assim, pra poder depois costurar. Eu vou alfinetar, mostro pra vocês como ficou. Gente, tá? Eu alfinetei tudo aqui ao redor, ele, certo? Olha, todo alfinetado ao redor. Então, agora eu vou começar a costurar. Eu gosto de começar aqui por baixo, na parte de baixo, e daí fazer a volta e terminar aqui. Muito cuidado na hora de costurar, de não ficar espichando esta parte aqui, que é uma parte mais mole, porque ela só tem essa camada, a parte de baixo tem várias camadas. Então, vai levando ela sem espichar, porque se vocês espichar ela, vai chegar aqui, vai sobrar.
não pode espichar ela, tá? Então agora a gente vai colocar, vou mostrar pra vocês como é que eu faço ali na máquina, só um pouquinho. É o calcador do Vivo, tá? Que eu vou usar, porque agora nós vamos correr com a costura na beirada, aonde tá o Vivo, né? Então nós vamos colocar, vamos tirar uns alfinetes, uma almofadinha de botar pra cá. Ó, a gente vai levar o nosso tecido aqui. Ó, coloca, vocês vão sentir aqui, ó, tá? Quando ele vai começar aqui a costurar na lateral aqui. Aí vocês vão levando assim, ó. Bem na lateral aqui. Tá vendo, ó? Ali vocês agora, deixa eu andar um pouquinho mais, vocês vão ver. Deixa eu tirar essa linha aqui que tá atrapalhando a visão de vocês. Ó, tá vendo aqui, ó? A costura tá indo bem na beiradinha aqui do nosso Vivo, tá? E isso aqui tem que ser feito com muita calma, devagarinho e não me puxando o tecido, tá? Ó, eu pego o auxílio da minha tesoura de arremate, ó, e vou levando, tá vendo? Ó, gente, vai bem devagarinho assim, tá? Toda a volta vocês vão fazendo assim. Gente, eu cheguei aqui no final, tá? Aí, então agora, o que que eu faço? Eu passo mais uma costura de reforço, porque como são camadas de tecido, eu gosto de reforçar. Aí agora é só seguir o que já foi feito, tá? Fica bem fechadinho daí. Gente, tá? Eu fiz a costura de novo, 2 voltas, certo? Agora, nós vamos colocar o outro lado da nossa bolsa. Cuidando sempre agora, que esse lado, por exemplo, não tem o zíper para nos basear. Cuidando dos desenhos da estampa, que nem aqui, né? A estampa tá azul embaixo. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó, assim. Vamos colocar o alfinete de novo, vamos achar aqui o meiozinho, porque é importante aqui em cima achar o meio, o pique, porque daí aqui as laterais vão ficar iguais aqui, quando emenda aqui, sabe? Não vai ficar mais pra baixo, mais pra cima. Então, sempre pegando o nosso piquezinho ali com esse pique. E daí vamos alfinetar tudo e costurar como a gente fez esse lado aqui, tá? Gente, tá? Costura dupla, tudo pra ficar bem reforçado. Vocês podem abrir aqui, pode desvirar ela, dar uma checada. Toda ela, antes da gente fazer o acabamento final por dentro, tá? Então, assim, depois eu vou desvirar pra mostrar pra vocês ela finalizada. Então, assim, ó, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai refilar toda essa sobra aqui, ó. A gente vai refilar assim, toda a volta. Tá? Eu vou refilar e já mostro pra vocês como ficou limpinho, tá? Tá, gente, olha, eu te limpei tudo agora. E agora, aqui que a gente vai fazer o nosso acabamento com o nosso viés, tá? Eu vou botar o viés preto. Aí, eu vou costurar ele aqui nessa lateral, tá? Eu gosto de costurar ele assim. Aí, normalmente, pega na parte de baixo também. Depois, ele chega e ele emenda aqui. E pra costurar ele, eu vou levando ele todo dobrado, assim, porque daí ele já fica bem certinho pros dois lados, a mesma quantidade de tecido, tá? Então, eu vou levando ele todo assim, dobradinho. E eu uso o calcador, aquele do zíper, esse estreitinho. Claro, olha aqui, ó, vocês veem que a máquina, a agulha tá, ó... A gente pode mover a agulha, eu vou mover todo ele pra minha esquerda aqui, porque ele vai correr do lado do nosso Vivo, né? Então, começa aqui, ó, tá? E pode costurar com um ponto maior também, porque é só pra
ficar para esconder as nossas costuras ali e as beiradas que nós enfilamos. Ó, ele vai ficar assim. Vocês vão ver aqui. Ó, gente, ele vai ficando isso aqui, ó, tá? Vai aparecer um pouquinho da costura azul, mas é insignificante perto de tudo isso aqui, né? Então, é só fazer esse acabamento agora, dos dois lados, e daí nós estamos finalizando a nossa bolsa. Olha, gente, nosso porta-chuteira, todo ele já limpinho, com o nosso viés por dentro, tá pronto. Agora a gente vai ver como ficou toda ela por fora. Vamos desvirar ela para vocês verem como ficou bonita a nossa porta-chuteira. Deixa eu desvira, ajeita os cantos. Ajeitar o vivo. Nosso zíper. Depois queria dar uma passada para ajeitar ela, né? Porque vou desvirar a massa um pouco. Certo, gente? Olha nosso porta-chuteira, lindo, ok? Espero que tenham curtido mais esse projeto. Muito obrigada por me acompanhar, por estarem comigo no YouTube. Se gostaram, por favor, deixem um like. Se tiverem sugestões ou não gostaram, fique bem à vontade para nos falar, ok? Muito obrigada e até! Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas novidades em primeira mão.